E ainda falo mais, pastor. Ainda vou pegar um ganchinho aqui, né, e falar mais um pouquinho. Por que que esses textos ele vem discriminando ali sobre o casamento, né? Porque muitos aí acham brecha no verso de Mateus 19 para falar que por causa do adultério ele pode se casar de novo. Muitos acham brecha aí nesses textos por causa que eles vivem na carne e querem ali o prazer da carne. Muitas vezes por falta de um estudo mais profundo. Ainda que os textos que eu coloquei aqui não ficou numa ordem certinha ali, para ficar uma compreensão mais certa, mas ficou aqui bem exposto, né? Mateus 5, 31, 2 e 31, né? Mateus 5, 3... Mateus 5, 31 e 32. Me desculpa aqui, meus irmãos, eu me confundi na hora de estar vendo. Eu estou falando pelo celular e olhando o texto aqui no WhatsApp do computador. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher e dar-lhe carta de divórcio, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Certo? Tá mandando dar carta de divórcio. A carta de divórcio existe há milhares de anos. Mas a certidão de casamento saiu agora. Isso é coisa do homem. Ajuntou lá, amigou, amigado com fé casado. Não, a certidão de casamento ela existe. Do mesmo jeito que existe a carta de divórcio, existe a união conjugal estável. Jesus repete, porém eu vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, nessa fornicação aqui eu vou colocar um parênteses, porque conforme já é mulher, não existe fornicação, existe sim adultério, existe prostituição, que não me lembro se esse texto aqui é João Ferreira de Almeida, que na NVI muda e na King James muda o texto. Um tá fornicação, outro tá prostituição e outro está escrito adultério. Então ali há um erro de tradução, porque as outras traduções elas falam de outra maneira também, né? E aqui nesse texto está especificamente fornicação. Só que a fornicação ela é cometida antes do casamento e o adultério é quando se é casado. Então aqui está falando qualquer que repudiar a sua mulher, então já é casado. Aí essa palavra fornicação, o correto dela era adultério, traição, né? Então qualquer que trair a sua mulher, a não ser por causa de traição ou prostituição, né, faz com que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por fornicação, que seria o adultério, a não ser por adultério, faz com que ela cometa adultério. Tá vendo? Então aquele que ele se divorcia da sua mulher, aquele que se separa, a não ser por causa de uma traição, ele está fazendo que a mulher dele cometa adultério, e ele também. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, todo o casamento que é constituído após o outro casamento, o casamento de terceiros, ele é constituído em adultério. Por quê, meus irmãos? Esses textos aqui que eu coloquei os primeiros são os mais usados para defender o segundo casamento. Só que a gente vamos compreender aqui no resto dos textos que o segundo casamento é proibido. Mateus 19, 7. Disseram-lhes, então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Se o coração não fosse duro, Moisés não permitia dar a carta. Por que não permitia? Porque
o coração do homem era duro. Moisés, ele sabiamente pensou, se eu não der carta de divórcio para esses homens, mesmo que Deus não deixou, eles vão matar suas mulheres para casar de novo. E disse-lhes, o verso 8, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao início não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher comete adultério, e que a qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aonde nós entendemos que esse texto, ele é enfático, que não pode se casar de novo. Quando aqui o apóstolo Pedro, ele responde, disse-lhes os discípulos, se é assim, a condição do homem relativamente à mulher não convém casar. Eles entenderam o que Jesus estava explicando, que esse texto aqui, que fica um pouco fora de contexto de Mateus 5 e Mateus 7 e Mateus 19, nessa explicação aqui fica um pouco fora. Agora nós vamos entender nas outras explicações. Em Marcos 10 e 11, 10 e 12. Em casa, acho que eu pus aqui faltando letra, né? Quem casa tornam os... Em casa, tá certo. Em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Eles disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera contra ele. Esse deixar aqui, meus irmãos, está bem expositivo. O deixar, naturalmente, quando você deixa a pessoa, você vai dar carta de divórcio, você separou, deixar é separar. Acontece o quê? Aqui está resumindo o texto lá de Mateus 5, Mateus 19. Lucas também, o que Lucas vem enfatizar. Lucas 16, 18. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. Qualquer que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Coríntios. Né, ficou um pouquinho fora aqui de contexto a conjuminação dos versos, mas eu vou arrumar para ficar num texto entendível. Me deu muita vontade de colocar assim em ordem, para quando você lê ali uma ordem progressiva que te leva no entendimento melhor. Mas outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Porque mulher descrente? Lá em Israel, as mulheres eram descrentes, mas elas conheciam a lei. Então elas eram descrentes. Elas não acreditavam na lei de Deus. Porque em Israel todos conhecem a lei, desde o menor ao maior. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Só que nisso há um erro, meus irmãos. Porque para nós gentios, somos... pelo sangue de Cristo, pela graça, quando você habita com pessoas descrentes, que você começa a falar da lei da santificação, de demônio, de pombagira, de tranca-rua, de Zé Pilintra, de chucaveira, as pessoas se ofendem. Você está me chamando de pombagira? Então se ofende. Então nesse texto aqui, se você morar perto de pessoa que não é crente, e ela anda nas coisas do mundo, conforme você vai falar, isso é da pombagira, né? Para um crente vai saber entender. Para o descrente, você está me chamando de demônio? O negócio é mais estreito, entendeu? Lá em Israel é uma coisa, aqui é outra, né? Aqui em São Paulo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né? E o 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quer dizer que quando uma das partes é santificada e prega a palavra de santificação ao seu cônjuge, a sua família se santifica. Mas se o descrente se apartar,
aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou nós para a paz. Então separe-se, né? Não está falando que pode se casar com outro. Romanos 7, 2 e 3. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, estar-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Da lei do marido. Então aqui não é o divórcio, é morte. A separação para Deus é através da morte. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Outro marido, casar-se de novo. Para casar-se de novo tem que ter o divórcio. Não pode se chamar de marido um casal ajuntado. Entendeu? Então não pode se chamar de marido um casal ajuntado. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Ó, Paulo explicando lá de novo, outra explicação. Porque há muito contexto. Não, se ela me traiu, foi ela que traiu, foi ele que me traiu, eu posso sim. Olha o que a palavra está dizendo, está bem claro. Coríntios 7 de novo. Coríntios 7, agora o 8 e o 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, reparem, meus irmãos, o que está escrito. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficassem como eu. Mas, se não puderem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Ele não está falando aqui ao divorciado, ao separado. Ele está falando aos solteiros e às viúvas. Está bem claro. Ô irmão, mas ele mandou casar. Ele mandou casar melhor do que se abrasar. Eu estou separado, vou ficar de não, vou casar logo. É melhor casar do que se abrasar. Aos solteiros e às viúvas. Não está escrito aqui divorciado. Ao divorciado não se cabe este texto. Está vendo aqui, meus irmãos? Está bem claro. 1 Coríntios 7, 38 e 39. De sorte que, pode ler 1 Coríntios 7 inteiro, tá? Porque 1 Coríntios 7 inteiro, essa carta é desenvolvida especialmente para esse assunto. Só que a gente catamos ali os textos mais condizentes. Pode olhar lá, desde o 2 e 3, 7, 8, 9, né? 38, 39 agora, ó, para ver como que o texto é amplo. De sorte que o que se dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei em todo o tempo em que o seu marido viver, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar-se com quem quiser, porquanto que seja no Senhor. Não é a crente catar e ir lá pro mundo arrumar um homem e falar assim, eu vou converter ele. Não é um crente carnudo catar e ir lá pro mundo e falar, eu vou converter ela. Isso é paródia. Isso é armadilha de Satanás, contanto que seja no Senhor. Não vem com desculpinha que você vai converter a pessoa não, que é mentira. Você vai desconverter e ir pro mundo. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Todavia, aos casados, mando eu, não ao Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Entendeu, meus irmãos? É simples. Se eu vou ordenar esses textos aqui numa ordem melhor, para que na hora que lê, caia tudo em concordância, né? Porque os textos que a mulher está ligada pelo marido, na minha visão, tinha que vir antes desse texto de Coríntios 7, 10. 7, 10 e 11. Por quê? Está ligada pela lei até que morra. Está ligado pela lei até que morra, que é Romanos e Coríntios. Aí depois veria esse texto de Coríntios 7, 10 e 11. Porque ali você ia entender que após a morte do marido, você está livre para casar. Mas, por todavia, não deixe o marido. Não se separe, ou que se reconcilie, ou que fique só se separar.
É isso que o texto diz, é isso que a Bíblia manda. Fora isso, meus irmãos, quem prega fora disso está pregando com erro de entendimento, está pregando fora da Escritura, está induzindo o povo ao pecado. É essa que é a verdade. É isso que está escrito, que o casamento ele só se pode se deixar pela morte. O casamento ele só é anulado pela morte. Como diz aqui no texto de Romanos, como diz no texto de Coríntios, como diz no texto de Marcos. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, comete adultério contra ela. Lucas 16, 18. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outro, adultera. E aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Boa tarde.